Você está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem, então saiba, você está no lugar certo. Eu aqui estou fazendo um desafio onde eu vou resolver todas as questões de todos os Enems, desde 2009 até o atual ano. E se você quer participar desse grupo que eu fiz com pessoas que estão focadas no Enem e receber os materiais que eu estou disponibilizando com antecedência, se liga aqui na descrição do vídeo. E na aula de hoje vai ser o segundo episódio onde eu estou resolvendo as questões do Enem 2009. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Então vamos embora. Melhor maneira para se aprender matemática, todos nós sabemos que é resolvendo exercício de matemática. Vamos lá. Como a gente sempre começa pelo comando, o que é que diz o comando dessa questãozinha aqui, ó? Imagine um plano paralelo à face alfa do prisma 1, mas que passe pelo ponto P pertencente à aresta do poliedro 2 indicado na figura. A interseção desse plano imaginário com a escultura contém... Então, tem um plano que está passando por uma escultura e a interseção desse plano com a escultura gera figuras. Dá para perceber que são figuras o quê? Planas, até porque é a interseção de um plano com uma determinada forma espacial. E eu quero saber que figura é essa. Suponha que, na escultura do artista Emanuel Araújo, mostrada na figura a seguir, todos os prismas numerados em algarismos romanos são retos, com bases triangulares. Então, todos esses prismas, o 1, o 2, o 3 e o 4, são prismas retos com bases o quê? Triangulares. E que as faces laterais do poliedro 2 são perpendiculares à sua própria face superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo base dos prismas, tá? Além disso, considere que os prismas 1 e 3 são perpendiculares ao prisma 4 e ao poliedro 2. Então vamos lá, o prisma 1 e 3, esse e esse são o que? Perpendiculares aos prismas 4 e o poliedro 2. Então são perpendiculares, ok? Então, terminando, imagine um plano paralelo à face alfa. Onde é que está a face alfa? A face alfa aqui. E existe um plano que é paralelo a essa face. A face alfa do prisma 1, mas que passe pelo ponto P pertencente à aresta do poliedro 2 indicado na figura. Então, a interseção do plano imaginário com a escultura que contém é o quê? Então, vamos lá. De novo, aqui é o quê? O plano alfa. Vai existir um outro plano que é paralelo a esse alfa que passa por P. Então, imagina que tem um planozinho aqui, ele é paralelo a esse alfa e que passa por onde? Passa por esse ponto P. E, de novo, qual é a pergunta? A interseção desse plano imaginário com a escultura que contém é o quê? Então, ele quer saber, de novo, o plano é esse e tem duas interseções. Essa daqui, que a gente sabe que as bases são triângulos, e essa daqui, que também são triângulos. Por quê? Porque a questão diz que os prismas, têm bases triangulares. Então, dá para perceber que essa interseção vai gerar o quê? 2 triângulos. Então, letra A, 2 triângulos congruentes com lados correspondentes paralelos? Com certeza. Letra B, 2 retângulos? Não. 2 trapézios? Também não. 2 paralelogramas? Também não. E 2 quadriláteros? Também não. Resposta correta, letra A. Questãozinha bem básica, envolvendo essa questão de paralelismo de planos, mas obviamente que era só identificar as formas geométricas planas oriundas de tal construção. Tá? Vamos lá, próxima.
De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Tá? Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas iguais. Tá? Então, inicialmente 50 pessoas e vai dividir em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, ainda faltava R$ 510, ou seja, essa divisão não foi boa. Por quê? Porque na divisão ainda faltou R$ 500. E que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. Tá? De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Bom, essa questão tem algumas formas de você montar essa equaçãozinha. Entretanto, eu vou montar uma equação somente com o valor que falta. Tá? Então, pensa comigo. Inicialmente, tem quantas pessoas o grupo? 50 pessoas. E cada uma dessas 50 pessoas, quando foi fazer a divisão, não foi uma divisão boa, porque ainda faltava R$ 510. Ou seja, entraram mais 5 pessoas e cada uma dessas 5 pessoas vai pagar agora o valor que, quando você dividir para todo mundo, vai resultar numa divisão ok, ou seja, uma divisão em que não vai ficar faltando nada. Então, qual é a história da questão? Ó, eu trabalhar com exatamente esses 510. Pensa comigo, na divisão inicial das 50 pessoas, o que é que aconteceu? A divisão não foi boa. Ou seja, cada uma daquelas 50 pessoas vai ter que dar mais quanto? Mais R$ 7. Ou seja, a equação começa com 50 vezes 7. Só que tem mais quantas pessoas agora? Mais 5 pessoas, ou seja, mais 5 vezes o determinado valor que essas 5 pessoas vão dar. Que esse valor é o que eu quero saber. Então, se esse valor é o que eu quero saber, então esse valor vai ser o X. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Ao 510, que é exatamente o que está faltando, tá? Então é só resolver essa equaçãozinha. 5 vezes x dá 5x, igual a 510 menos 350. 5x igual a 510 menos 350, que dá 160. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 160 dividido por 5, x fica igual a 32. Resposta correta, letra D. Tá? Tinha como estruturar comparando a quantidade inicial de pessoas com a quantidade final? Até poderia, só que essa é a maneira mais simples de ser feita. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão é o seguinte. Ó. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é... Então, ele quer comparar, tá? Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades de metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. Tá? Só uma pausa aqui, a relação que existe do metro cúbico com litro é o quê? É que 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá? Voltando. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo divulgou, por exemplo,
um novo reservatório cuja capacidade é de 20 milhões de litros. Esse aqui, o da Sabesp. Então, comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é o quê? Então, vamos lá, fazer essas continhas. Do aquífero Guarani, qual é a capacidade dele? Cadê? 30 mil quilômetros cúbicos, ou seja, 30 mil quilômetros cúbicos. E do da Sabesp é 20 milhões de litros. Sabesp é 20 milhões. Concorda que 20 milhões é 20 vezes 10 a sexta litros. Tá? E agora eu quero comparar uma com a outra. Só que as unidades de medida são distintas e a gente tem que modelar. Tá? Como é que a gente modela? Ajustando esses quilômetros cúbicos para os litros. Antes de transformar de quilômetros cúbicos para litros, eu vou transformar de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Você tem que lembrar a transformação. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos e metros cúbicos. 1000, 1000, 1000. Só que 1000 é 10 ao cubo. Então, é 10 ao cubo 3 vezes, ou seja, fica 10 à nona. Ou seja, 30 mil quilômetros cúbicos é a mesma coisa de 30 mil vezes 10 à nona metros cúbicos. E para transformar em litros, eu multiplico por 1000 de novo, ou seja, por 10 ao cubo. Então, vai ficar 30 mil vezes 10 à nona vezes 10 ao cubo, que fica 10 a 12, utilizando as propriedades de potência, o quê? Litros. E se eu quiser dar uma arrumadinha melhor ainda, esse 30 mil é a mesma coisa de 3 vezes 10 à quarta. E 3 vezes 10 à quarta vezes 10 a 12 é 3 vezes 10 a 16 litros. E 20 vezes 10 a sexta é a mesma coisa de 2 vezes 10 a sétima litros. E agora é só fazer essa comparação para saber quanto uma é maior que a outra. É só fazer o quê? Dividir uma pela outra, ou seja, 3 vezes 10 a 16 dividido por 2 vezes 10 a sétima. 3 dividido por 2 dá 1,5. 10 a 16 dividido por 10 a sétima dá 10 a nona. Ou seja, o aquífero Guarani tem 1,5 vezes 10 a nona vezes maior que o da Sabesp. Resultando na alternativa de letra E, 1,5 vezes 10 a nona vezes a capacidade do reservatório novo. Tá? Vamos lá. Próxima. A próxima diz o seguinte. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto é... Imagina que aqui tem a rampa e que aqui é a altura da rampa. E no ponto mais alto, a sua altura é de 2,2 metros. Vai estar aqui esse triângulozinho imaginário. Quando ele percorreu 3,2 metros, então vamos imaginar que os 3,2 metros é daqui até aqui, a sua altura foi o quê? Foi 0,8. E a pergunta da questão é a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar, ou seja, ele quer saber quanto é que mede essa medida aqui, que é o x. Dá para perceber que é uma questão que envolve a aplicação de quê? De semelhança de triângulos, tá? Onde esses dois triângulozinhos aqui, esse e o verdezinho aqui, eles são o quê?
semelhantes, tá? Vamos lá. Essa medida aqui como um todo eu vou chamar de y, para a conta ficar mais simples, e depois eu encontro o x, tá? Então vai ficar, ó, 2,2 está para y, assim como 0,8 está para quem? 3,2. Tá? Então agora é só fazer a continha, mas antes de fazer a continha, perceba que esse 0,8 por 3,2 você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar 8 sobre 32, já melhora. E se você quiser simplificar também, ainda melhora mais ainda por 8. Ó. 8 dividido por 8 dá 1. E 32 dividido por 8 dá 4. Quando você faz o cruz credo, 1 vezes y dá y. E 2,2 vezes 8, desculpe, 2,2 vezes 4 dá 8,8 metros. Só que eu quero saber o valor do x. Então é só pensar que 3,2 mais x é igual a y. E y é 8,8. Logo, quem é x? É 8,8 menos 3,2. Isso aqui resulta em 5,6. Letra D. Questão bem tranquilinha, envolvendo o quê? Semelhança de triângulos. Ok? Vamos lá. Próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Para o engenheiro fazer esse desenho em folha de papel, deixando uma margem, ó, de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Tá? A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala de 1 para 150. Lembrando que esse 1 é 1 centímetro e o 150 é 150 centímetros. Tá? Por quê? Porque essas medidas duas aqui estão em metros. Dá para perceber que a gente tem que transformar elas em centímetros. Tá? 28,5 metros para centímetros é só multiplicar por 100. Fica 2.850. E 36 metros para centímetros fica 3.600. E continuando, ó, para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando a margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Tá? Então, primeiro, teoricamente teria duas contas para fazer, certo? Só que perceba, todos os valores aqui são o quê? São distintos. Então, se esses valores são distintos, teoricamente, eu preciso fazer uma conta. Tá? A escala é de quanto? 1 para 150. Assim como aí você escolhe qual das duas você quer, 2.850 ou 3.600. Eu vou escolher o 3.600, tá? Que perceba que como é o maior valor, vai se referir a esses valores daqui, tá? Assim como o x está para 3.600. Quando você faz a conta, x vezes 150 dá 150x. 1 vezes 3.600 dá 3.600. Se quiser cortar esse zerinho aqui, já facilita a vida. 15 vezes x dá 15x. E 360 dividido por 15 dá exatamente 24. 24 o quê? Centímetros. Só que essa é a medida lá da relação com a escala. Só que eu quero um espaçamento de 1 centímetro para cada uma das bordas, ou seja, se tem 24 centímetros, eu vou medir 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, ou seja, esse 24 na verdade se tornará 26. E perceba que só tem uma resposta, que uma das medidas vai ser 26 centímetros, que é a letra D. Beleza? Bem tranquilinha essa questão, né? Próxima. Considerando x o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e v o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona v e x é: um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Se o proprietário percebeu que para cada centavo
centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi de R$ 1,48, foram vendidos 10.200, ou seja, foi um desconto de 2 centavos. E como cada centavo é 100 litros a mais, então 200 litros. Tá? Então agora ele quer saber a relação do V com o X. Quero que você pense o seguinte. Ó. Primeiro, o Andrei vende 10.000 litros por dia. Qual o preço de cada litro? R$ 1,50. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Quantos descontos de 1 centavo essa pessoa vai dar? Eu vou pensar que ele vai dar X descontos de 1 centavo. Ou seja, qual vai ser o valor do litro do álcool? Concorda que vai ser R$ 1,50 menos 0,01x. Eu estou tirando X grupos de 1 centavo, ou seja, 0,01x. Logo, qual vai ser a quantidade de gasolina, né? No caso de álcool vendido? Vai ser 10.000 mais o quê? Mais 100x. E qual vai ser o valor pago? Vai ser 10.000 mais 100x, valor pago não, no caso, valor arrecadado, né? Vezes 1,50 menos 0,01x. Aí é só fazer a continha, ó, distributiva. 10.000 vezes 1,50, concorda que fica 15.000? Então, V igual a 15.000. 10.000 vezes 0,01, isso aqui dá 100. Só que está negativo, ó, ou seja, menos 100x. 100x vezes 1,50 vai dar o quê? Mais 150x. E 100x vezes menos 0,01x, 100 vezes 0,01 dá 1. Só que como é menos, menos x vezes x fica menos x quadrado. E agora é só arrumar, ó, 15.000. Isso aqui fica mais 50x menos x quadrado. E a resposta correta fica, ó, 15.000 mais 50x menos x quadrado, letra D. Beleza? Questão bem tranquilinha, que envolve o quê? Essa ideia de construção de uma função quadrática, né? Porque, na verdade, essa fórmula aqui é a fórmula de uma função quadrática, que ele podia pedir algumas coisas específicas, mas nesse caso só foi a fórmula mesmo. Tá? Vamos lá. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a uma empresa que fabrica esferas de aço, tem 6 centímetros de raio, utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-lo. Sabendo que a capacidade da caixa é esse, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a... Vamos lá, primeiro passo. Essa caixa tem formato de um cubo. O que eu vou pensar? Quanto é que mede a aresta desse cubo? E como o volume do cubo é A ao cubo, para eu descobrir a medida da aresta, é só eu calcular a raiz cúbica de quem? O volume. Ou seja, para eu calcular a raiz cúbica de 13.824, eu vou fatorar 13.824. Ok? Primeiro passo. Vai por 2. 69,12. Vai por 2, fica 34,56. Vai por 2, fica 1.728. Vai por 2, fica 864. Tá? Eu vou pular um pouco essa conta,
porque não vai dar tanto espaço aqui, tá? Você continuaria dividindo por 2 e você ainda dá para dividir por 2 mais 32 vezes, tá? E 864 dividido por 32 dá 27. E o 27 você divide por 27, dá 1. E agora eu quero que você perceba que esse número aqui fica, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 32 é a mesma coisa de 2 à quinta, ou seja, o 2 se repete quantas vezes? 9, ou seja, 2 elevado a 9. E o 27 é 3 ao cubo. Logo, quanto é que vai ser a medida da aresta? Vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 9 vezes 3 ao cubo. Tá? Se você quiser dar uma melhoradinha, isso aqui fica 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, que é só dividir, né? 9 por 3 e o 3 por 3. 2 ao cubo dá 8. 3 elevado a 1 dá 3. Então, 8 vezes 3 dá 24, ou seja, a aresta desse cubo mede quanto? Mede 24. E por que eu fiz isso? Eu quero que você perceba. Ó. Vou imaginar aqui, ó, um cubo. E esse cubo tem a aresta medindo quanto? 24 centímetros. Então, ó, aqui é 24. Aqui é 24. E aqui também é 24. Eu quero alocar esferas aí. Como eu quero alocar esferas? E nessas esferas tem, ó, 6 centímetros de raio. Ela vai ter 12 centímetros de diâmetro. Então, perceba, ó. Quando eu coloco uma esferazinha aqui, ó, já tem o quê? 12 centímetros. Ou seja, eu consigo colocar quantas esferas assim? 2. Então, 2 em cada sentido. Então, 2 assim, tá? Aqui a figura não ficou tão boa, né? Mas essa aqui se completa aqui, ó. Mais 2 aqui. E 2, na verdade, aqui no fundo, né? Que é essa e essa. Ou seja, aqui embaixo vai ter quantas? Vai ter 4 esferas. 4 daqui com mais 4 de cima vai ser quantas ao todo? 8 esferas, tá? Ou você podia pensar que eu posso colocar 2 assim na largura, 2 no comprimento e 2 na altura, e é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2, que fica igual a 8. Lembrando que essa daqui, tá? É uma só. O desenho não ficou tão bom. Resposta correta, letra B. Ok? Vamos lá, próximo. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF. E, ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas dos 9 primeiros algarismos, que eram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Neste caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são, respectivamente, a... Para cada indivíduo, a sua inscrição no cadastro de pessoas físicas é composta por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos, na forma D1, D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados os dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira. Ó. Os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. O primeiro por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. E se o resto R for 0 ou 1, D1 é 0. Caso contrário, D1 vale quanto? 11 menos R. O dígito D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo agora, ó, D1 o
último algarismo. Isto é, D2 é 0 se o resto R da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 ou 1. Caso contrário, D2 vale quanto? Vale 11 menos S. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão de CPF. E, ao dar queixa da perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas dos 9 primeiros algarismos, que é do 1 até o 9. Neste caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são, respectivamente. Então, vamos lá. Os 9 primeiros dígitos é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que você faz inicialmente? Você multiplica da esquerda para a direita cada um desses elementos por essa sequência que vai do 10 até o 9. Ou seja, 1 vezes 10, eu posso fazer com calma, tá? 1 vezes 10, mais 2 vezes 9, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 7, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 5, né? Mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 3, mais 9 vezes 2. Toma cuidado para não errar nenhuma besteirinha aqui, porque como são muitos números, tá? Não errar por besteirinha. Agora é só fazer a conta. 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 3, 24. E 9 vezes 2, 18. Tá? Soma tudo e depois divide por quanto? Por 11. Tá? 10 mais 18 dá 28. 24 mais 28 dá 52. 30 mais 30 dá 60. Aqui dá 52. Mais 18, 70. Mais 70. Aqui vai dar 80. Aqui vai dar 130. 80 mais 130 dá 210. Ou seja, a soma de todos esses valores está dando quanto? 210. Faz o que com esse 210? Divide por 11. E 210 dividido por 11, ó, dá 1, sobra 10. Desce o 0. 100 dividido por 11 dá 9. 99 para 100, 1. Ou seja, o resto foi quanto? Foi 1. Como o resto foi 1, quem vai ser D1? D1 vai ser 0. Porque se o resto for 0 ou 1, D1 é 0. Se o resto for diferente, quem vai ser D1? Vai ser 11 menos esse valor. Tá? Por exemplo, se aqui fosse 3, quem seria D1? Seria 11 menos 3. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa agora para calcular quem? O D2. Só que para eu calcular o D2, eu começo pelo 2 e vai até quem? Vai até D1. Tá? Então os números seriam o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o D1, que é quanto? Que é o 0. Tá? Obviamente que para esse tipo de questão é interessante que você analise as respostas. Por quê? Porque você já poderia encontrar a resposta correta, mas perceba que vai ficar na dúvida entre 2, ou porque essas 3 opções não têm D1 como 0. Tá? Então vai perceber se a resposta é 9 ou se a resposta é 1 do D2. Faz a mesma coisa, ó. Multiplica com consequência do 10 até o 2. Tá? Seria 2 vezes 10, 3 vezes 9, 4 vezes 8, 5 vezes 7, 6 vezes 6, 7 vezes 5, mais 8 vezes 4,
mais 9 vezes 3, mais 0 vezes 2. 2 vezes 10 dá 20, 27, 32, 35, 36, 35, 32, 27. E aqui é 0, tá? 20 mais 27, 47. 32 mais 35, 67. 36 mais 35, 71. 32 mais 27, 59. Aqui vai dar 114 e aqui vai dar 130. É isso? E 130 mais 114 dá 244. Faz o que com esse valor? Divide por 11. 244 dividido por 11 fica o quê? 24 dividido por 11 dá 2. Sobra 2. 24 dividido por 11 dá 2. Sobra 2. O resto foi quanto? Foi 2. Logo, quem vai ser D2? Vai ser 11 menos 2. E 11 menos 2 é necessariamente igual a 9. Ou seja, o D2 é igual a 9. Resposta correta, letra A. Tá? É uma questão de matemática básica, entretanto, tem muita continha para ser feita. Faz essas contas com calma, para você não errar uma questão dessa por besteira. Tá? Vamos lá, próxima. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X, tá? Então, essa é uma questão que ele quer saber qual a fórmula dessa situação. E perceba que ele deu valores específicos para os números da quantidade de bolas, né? E o nível da água. Então, é uma questão que, inclusive, você nem precisa ler o restante. E tem duas maneiras de você fazer. A primeira maneira é você fazendo pela maneira analítica e a segunda maneira é você substituindo cada uma dessas bolas aqui, por exemplo, 5, 10 e 15, em cada uma das opções e a resposta, né, o valor do Y, tem que dar exatamente esses três, tá? Só que eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer da maneira analítica mesmo, inicialmente encontrando o coeficiente angular. Você tem que lembrar que o coeficiente angular é ΔY dividido por ΔX. O que é ΔY? É Y1 menos Y2 dividido por X1 menos X2. Eu vou escolher esse e esse aqui, tá? 7,05 menos 6,35 dividido por 15 menos 5. 7,05 menos 6,35 dá 0,70. 0,70 dividido por 15 menos 5 dá 10. Dividir por 10 é só correr a vírgula uma vez para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 0,07. Não precisa colocar esse zero aqui no final, não. Eu já encontrei que o coeficiente angular é 0,07. A única resposta em que o coeficiente angular é 0,07 é a letra E. Beleza? Vamos lá. Próxima. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe, tá? Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva. E a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a equipe vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguido pela equipe Delta, com 7,6. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. Tá?
As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, tá? O que teria acontecido? Tá? Como é uma questão que fala sobre mediana, qual é o primeiro passo? Já organizar esses números em ordem crescente. Tá? Então, primeiro é 0, depois aqui, ó, 6, depois 6,5 duas vezes, 6,5, 6,5, depois o 7 duas vezes, 7, 7, depois o 8 duas vezes, 8, 8 e termina com 10 duas vezes, ó. 10, vou colocar o outro 10 aqui embaixo. Tá? E agora a gente tem que analisar cada uma das respostas. Letra A. Teria pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0? Então, realmente, ele obteve nota 0. Tá? Inclusive, essa pergunta foi confusa. Tá? Mas vamos lá. Teria obtido pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0? Vamos lá, calcular a mediana, né? A mediana é só pegar os dois termos centrais, que dá para perceber que são esses dois. Soma e divide por 2. 7 mais 7, 14, dividido por 2 dá 7. Então, teria a nota igual a 6,5? Não. Falso, porque seria 7. Seria vencedora se tivesse nota 10. Para ter nota 10, esse 0 não existiria e teria um outro 10 aqui. Tá? E para ter esse outro 10, a mediana seria entre quem agora? Seria entre o 7 e o 8, concorda? E 7 mais 8 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Seria campeã? Não. Por quê? Porque as outras tiveram mais que 7,5, né? 7,8 e 7,6. Então, essa aqui também é falsa. Seria a segunda colocada se sua nota fosse 8. Então, vamos esquecer esse 10 que a gente colocou. E teria um outro 8 aqui, tá? Então, vou colocar esse 8 aqui e essa outra nota 10 aqui. Então, seria a segunda colocada? Vamos ver. Seria a segunda colocada? Ainda não, porque ó, a mediana seria entre esse 7 e esse 8, que é 7,5. E as outras foram maiores que 7,5. Logo, falso. Permaneceria na terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno. Vê? E a letra E empataria com a equipe ômega na primeira colocação se o aluno tivesse obtido nota 9. Será? Se ele obteve nota 9, eu vou tirar essa nota 8 aqui e colocar uma nota 9 aqui. Lembrando que esse 8 a gente adicionou aqui pelo item anterior. Então, empataria com a equipe ômega? Ainda não. Por quê? Porque a mediana continuaria com o 7 e o 8, né? 7 mais 8 dividido por 2 dá 7,5. Então, essa aqui também é falsa, tá? Se você ficasse na dúvida se o D era verdade ou não, independente da nota, se fosse 0, 1, 2 ou 10, tá? No caso da média, varia. Nesse caso, como o cálculo é obtido a partir da mediana, tanto faz aqui, tá? Então, permaneceria na mesma posição. Letra D. Ok? Vamos lá. Próxima. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria... Tá? Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria, melhor dizendo, 12 trabalhadores, 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho
em 6 dias com gasto inferior a 25 mil. Para atender à exigência do fazendeiro e supondo o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria... Vamos lá, mais uma questão que a gente tem que analisar cada uma das respostas, tá? Então vamos lá, letra A, manter a sua proposta. Qual é a proposta? 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, onde ele colheria o quê? 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 por aluguel diário de cada máquina. Tá? Então, vamos perceber qual é o custo que já tem com essa mesma proposta. Tá? Como são 4 máquinas e o aluguel de cada máquina é de R$1.000 por dia, R$1.000 pelo aluguel diário da máquina, só de máquina por dia é R$4.000. Tá? R$4.000. Ok? Só que tem mais o quê? São 6 dias, porque ele quer que o serviço seja feito em 6 dias, ou seja, 4.000 vezes 6, tá? Mas só aqui dá conta, dá 24.000. Vamos lá. Tem quantos trabalhadores? 12 trabalhadores. 12 trabalhadores, cada um ganha quanto? R$10 por dia, ou seja, 12 vezes 10 dá 120. 120, no caso, trabalhando 6 horas por dia, e ele vai trabalhar durante 6 dias, ou seja, 120 vezes 6 dá o quê? 720. Logo, isso aqui fica 24.000 mais 720. Isso aqui fica 24.720, ou seja, nessa configuração, o valor está abaixo do que ele quer. Mas vamos perceber se ele vai conseguir construir o que o empregador quer. Ele quer 180 hectares de milho. E por dia, nessa configuração, consegue fazer quantos hectares? 20 hectares. Só que nessa proposta só vai trabalhar durante 6 dias, ou seja, 20 hectares vezes 6, tá ok? Dá 120 hectares. E mantendo a proposta, o valor ainda dá ok, porque é menos de 25.000. Entretanto, ele não consegue colher o tanto que o empregador, né, o fazendeiro, quer, que é 180 hectares. Logo, letra A é falsa. Tá? Vamos lá. Letra B. Oferecer 4 máquinas a mais. Oferecer 4 máquinas a mais significa que vai ter o quê? Vai ter 8 máquinas. 8 máquinas por dia é R$8.000 só de máquina. Como vão ser 6 dias, concorda que já passa e muito dos 25.000. Vai para 48.000 só de máquina, ou seja, isso aqui não pode, por quê? Porque ele quer um custo de 25.000. Oferecer 6 trabalhadores a mais. 6 trabalhadores a mais, qual vai ser o custo? Se antes tinha 12 e agora tem 6 a mais, ou seja, 18, e cada um ganha R$10 por dia, 18 vezes 10 dá 180. 180 vezes os 6 dias, né? 180 vezes 6 dá o quê? Dá 1.080. Tá? De novo, 6 trabalhadores a mais, como tinha 12, vai para 18. Cada um ganha R$10 por dia. 180 em 6 dias, 1.080. Quando você faz essa soma de 24.000 mais 1.080, fica 25.080. Então, só nessa configuração dos trabalhadores a mais resulta em mais de 25.000, ou seja, não é válido. Tá? Aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias. Vamos lá. Eu agora estou aumentando a jornada de trabalho para 9 horas diárias. E, obviamente, quando você aumenta a jornada de trabalho, isso significa o quê? Que eles conseguem produzir mais ainda. Tá?
E como os trabalhadores, quando eles trabalhavam 6 horas diárias, eles eram capazes de escolher 20 hectares. Quando eu aumento a jornada para 9 horas, eles conseguem colher mais. E eles vão conseguir colher quantos? X. E quando você faz essa conta, o X fica igual a 30. Ou seja, trabalhando 9 horas por dia nessas mesmas condições, eles conseguem colher 30 hectares. Como o trabalho é feito em 6 dias, 30 vezes 6 dá exatamente os 180, que é o que a questão quer. Tá? E, obviamente, que os valores continuam os mesmos, né? Porque ele só falou em aumentar a carga de trabalho. Não disse para aumentar o custo do trabalhador, nem nada do tipo. Então, aquelas configurações iniciais se mantinham ok, que ficava 24 mil e alguma coisa, mas não chegava no 25 mil. Tá? Então, resposta correta, letra D. Tá? Então, uma questão que você tem que analisar alternativa por alternativa. Ok? Próximo. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então vamos lá, você tem duas configurações, né? Na primeira configuração tem 20 alunos que trabalharam nos primeiros 10 dias. Em cada um desses dias ele trabalhou 3 horas por dia. E em cada dia conseguiu arrecadar 12 quilos de alimento. Entretanto, foram 10 dias, ou seja, 120 quilos de alimento. Tá? Nos próximos 20 dias, né, que é o restante, como são 30, e nos primeiros 10 dias foi a primeira configuração, entraram mais quantos alunos? 30. Ou seja, se tinha 20 inicialmente, agora tem 50. E vão trabalhar agora durante 20 dias. E nesses 20 dias, em cada dia, trabalharam 4 horas por dia. E vai arrecadar quantos quilos de alimento? X. Agora é só fazer essa continha aqui. E, obviamente, que a resposta não é o X, porque ele quer saber a quantidade de quilos de alimento que foi arrecadado durante todo o processo. A resposta é o X mais o 120. Tá? Vamos lá. Flechinha para baixo. 120 está para X, assim como. Aqui não tem muito o que pensar, né? Pensa comigo, ó. Tem mais alunos. Se tem mais alunos em uma determinada quantidade de dias, trabalhando tantas horas por dia, vai arrecadar mais ou menos alimento? Mais alimento, ou seja, diretamente. Se a quantidade de dias está aumentando, com a mesma quantidade de horas trabalhadas por dia, e com a mesma quantidade de alunos, vai se arrecadar mais ou menos? Mais. Se está trabalhando mais horas por dia, em uma determinada quantidade de dias, e uma determinada quantidade de alunos, vai se arrecadar mais alimentos. Ou seja, é tudo diretamente proporcional. Tá? Obviamente, você já pode ir simplificando. 20 por 50, você pode colocar 2 sobre 5. 10 sobre 20, você pode colocar 1 sobre 2. E 3 sobre 4 é o 3 sobre 4 mesmo. Tá? 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. 5 vezes 2, 10. Vezes 4, 40. E agora é só fazer a continha. 6x igual a 4.800. 4.800 dividido por 6 dá 800. E 800 mais 120 dá o quê? 920 quilos. Letra A.
Ok? Bem tranquilinha a questão envolvendo regrinha de 3 composta. Vamos lá. Próxima. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja num circuito de Spa-Francorchamps parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo, tá? Então deu a densidade e a quantidade de voltas. E para isso ele quer saber qual o peso que tem que estar no seu carro. Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo de um carro de tanque vazio com piloto é de 605 quilos. Então, é o tanque vazio, tá? Então, o peso do carro com piloto é de 605 quilos. E a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é o Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com a densidade de 750 gramas por litro esteja nesse circuito parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deve pesar no mínimo. Então vamos lá. A história é a seguinte: eu preciso saber inicialmente quantos litros de combustível vai ser necessário. Tá? E nessa configuração aqui, ele fala que 75 litros num carro de Fórmula 1 dá para percorrer 100 quilômetros. Entretanto, ele quer dar mais 16 voltas. E cada uma das voltas só tem 7 quilômetros. Então tem que ser 16 vezes 7 dá 112. 112 o quê? Quilômetros. Ou seja, ele vai ter que ter quantos litros de combustível? X. E agora é só fazer essa continha inicial, tá? Isso aqui é a quantidade de litros de combustível que ele tem que colocar. 100 vezes x fica 100x. 75 vezes 112 dá 8.400. Gente, não tem segredo. Armas contínuas, tá? 8.400 dividido por 100 fica igual a 84 litros de combustível. Tá? Só que agora a história é a seguinte, ele está dando uma densidade. A densidade é o quê? É gramas por litro, ou seja, massa por capacidade ou por volume. Ó. Densidade, massa por volume. No caso, a densidade é de quanto? 750. A massa é o que eu quero saber. E o volume foi o que eu acabei de encontrar aqui agora, 84. Então, dividido por 84. Logo, quem é a massa? 750 vezes 84. Isso daqui dá 63 mil. 63 mil o quê? Gramas. Por quê? Porque a densidade está em gramas por litro. Só que eu quero transformar em quilogramas. É só dividir por 1000. Logo, a massa é o quê? 63 quilogramas. Isso aqui é a massa de quê? Do combustível que ele tem que colocar no carro. Só que ele quer saber a massa total que tem que ter no carro, entre ele, o do carro e o do combustível. E a massa do carro com o piloto é 605. Mais 63 quilos de combustível, fica 605 mais 63, que fica 668. Resposta correta, letra E. Tá? Próxima. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a... Ao morrer, o pai de João, Pedro José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por
1/4 de círculo de raio 1 quilômetro a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração do ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área da extração, ou seja, cada partezinha aqui equivale a 1/3, tá? Conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente, então ele quer saber, essa areazinha aqui. E dá para perceber que isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Como a partilha foi em 3 partes iguais, e isso aqui é 1/4 de um círculo, dá para perceber que esse ângulo aqui é de quê? É de 30 graus. Se aqui é 30, a consequência aqui é 60 graus. Tá? E com a história, eu quero calcular exatamente essa área aqui. E como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Eu já tenho essa medida, que vale quanto? 2, que é exatamente essa daqui. Falta descobrir essa daqui. Para descobrir essa daqui, que eu vou chamar de x, eu tenho que usar a trigonometria no triângulo retângulo. Onde o 30 é o quê? É o cateto, ou melhor dizendo, o x é o quê? É o cateto oposto em relação a 30. E o 2 é o cateto adjacente. Logo, eu vou usar tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é o 2. Quanto é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, igual a x dividido por 2. Tá? Só que quanto é que vale raiz de 3 sobre 3? A questão mandou considerar como sendo 0,58. Posso colocar aqui 0,58. Logo, quem é x é 2 vezes 0,58. Logo, quem é x? 1,16. Logo, quanto é que mede essa área? É 1,16 vezes 2. 1,16 vezes 2 dividido por 2. Que isso aqui dá o próprio 1,16. Entretanto, eu quero saber o percentual dessa área de João. Essa área destinada a João. Onde a área total vale quanto? 3 vezes 2 dá 6. Logo, a área total, que é o 6, equivale a 100%. E 1,16 equivale a quantos por cento? X, tá? Fica 6x igual a 116, né? Que é 1,16 vezes 100. Quem é x? Aí você tem que dividir, que isso aqui fica aproximadamente 19, alguma coisa, tá? Resposta correta, letra E, tá? E a última dessa parte do desafio, lembrando que esse aqui é apenas uma parte do desafio, tá? O que é que diz, Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou o avião A2, que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido agora, anti-horário com a direção seguida pelo avião A2, a partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta, com origem onde na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão aonde? Tá? Vamos lá. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países.
O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas, para Belém seja um segmento de reta com as extremidades em DF e em 4. É exatamente esse segmentozinho aqui. Tá? Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou o avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Ó, ângulo de 135 graus nesse sentido, Brasília-Belém. Imagine o seguinte, que aqui tem uma reta, né? O sentido Brasília-Belém é para cá, para cima. E esse ângulo daqui é um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso. Por quê? Porque ele está em uma reta. E quando você pensa em um ângulo de 135 graus, ele é um pouco maior que quem? Que 90, ou seja, seria nesse sentidozinho aqui. Tá? Continua. Ó, 135 graus em qual sentido? No sentido horário com a rota Brasília-Belém. Então, realmente, é nesse sentido, porque o sentido horário é esse. Se fosse no sentido anti-horário, seria para lá, tá? Então, continua. E pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3 que seguiu a direção na forma de um ângulo reto no sentido horário, ou desculpe, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião A2 a partir de quem? Brasília, Distrito Federal. Ou seja, quando ele chega aqui, tá? Ele vai parar em uma dessas duas capitais aqui. E depois ele vai fazer o quê? Um sentido que vai formar um ângulo reto, ou seja, vai ser algo para cá. Lembrando que ele parou em uma das capitais, que só pode ser a de Tocantins ou aqui em Minas Gerais, tá? Então ele fez agora esse sentidozinho aqui perpendicular. Ok? Por quê? Porque a questão diz, e é no sentido que anti-horário. Anti-horário foi para lá. Se fosse horário, seria para baixo. Ok? Anti-horário com a direção seguida pelo avião 2 a partir de Brasília. Considerando a direção seguida por um avião é sempre dado por uma semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão aonde? Ó? Letra A, Belo Horizonte, letra B, Belo Horizonte, Boa Vista, Goiânia e Goiânia. Dá para perceber que nesse primeiro pausa aqui, pausa, né? Foi aonde? Em Minas Gerais ou em Tocantins. Só que perceba que não tem Tocantins, ou seja, a resposta só pode ser letra A ou letra B. Depois ele fez um sentido para cima. Para cima é a região do Nordeste. Ele passa, por exemplo, aqui por Salvador. Só que tem duas opções, ou Salvador ou Curitiba. E dá para perceber claramente que como passou por esse estado aqui, a resposta vai ser o quê? Salvador, ou seja, passou primeiro por Belo Horizonte e depois por Salvador. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Essa foi apenas a segunda parte do nosso desafio. Lembrando que para participar, receber os materiais com antecedência, se cadastra no link que está aqui embaixo, que sempre disponibiliza os materiais. Você dá uma olhadinha com antecedência. E a nossa meta é resolver identificar todos os padrões de questões que já caíram no Enem. Para quê? Para que você possa modelar e quando chegar no seu momento de fazer o Enem, você está super bem preparado. Beleza, galera? Vamos para cima e até qualquer hora. Aquele abraço.